Se você gosta desse tipo de conteúdo e adoraria ler o texto completo, prestigie o autor comprando o livro físico ou e-book. Somos gratos por ter você no nosso canal. Que a sua experiência com os audiobooks aqui apresentados sejam enriquecedoras na tua vida. Ansiedade. Como enfrentar o mal do século. Um livro de Augusto Cury. A síndrome do pensamento acelerado. Como e por que a humanidade adoeceu coletivamente das crianças aos adultos. Prefácio. Vivemos numa sociedade urgente, rápida e ansiosa. Nunca as pessoas tiveram uma mente tão agitada e estressada. Paciência e tolerância a contrariedades estão se tornando artigos de luxo. Quando o computador demora para iniciar, não poucos se irritam. Quando as pessoas não se dedicam a atividades interessantes, elas facilmente se angustiam. Raros são os que contemplam as flores nas praças ou se sentam para dialogar nas varandas ou sacadas. Estamos na era da indústria do entretenimento e, paradoxalmente, na era do tédio. É muito triste descobrir que grande parte dos seres humanos de todas as nações não sabe ficar só, se interiorizar, refletir sobre as nuances da existência, se curtir, ter um autodiálogo. Essas pessoas conhecem muito nas redes sociais, mas raramente conhecem alguém a fundo e, o que é pior, raramente conhecem a si mesmas. Este livro fala do mal do século. Muitos pensam que o mal do século é a depressão, mas aqui apresento outro mal, talvez mais grave, mas menos perceptível. A ansiedade decorrente da síndrome do pensamento acelerado, SPA. Pensar é bom, pensar com lucidez é ótimo, porém, pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica, o prazer de viver e a criatividade. Desacelerar nossos pensamentos e aprender a gerir nossa mente são tarefas fundamentais. O conteúdo desse livro deriva da teoria da inteligência multifocal, uma das poucas teorias mundiais que estuda o complexo processo de construção de pensamentos, de formação do eu como gestor psíquico, os papéis da memória e a formação de pensadores. O livro não é, portanto, uma obra de autoajuda como soluções mágicas, mas uma obra de aplicação psicológica. Sem perceber, destruímos a saúde emocional da juventude no mundo todo. Espero que você faça um mergulho em camadas mais profundas da sua mente e aplique as ferramentas aqui propostas. O dinheiro compra bajuladores, mas não amigos. Compra a cama, mas não o sono. Compra pacotes turísticos, mas não a alegria. Compra todo e qualquer tipo de produto, mas não uma mente livre. Compra seguros, mas não o seguro emocional. Numa existência brevíssima e complexa como a nossa, conquistar uma mente livre e ter seguro emocional faz toda a diferença. Dr. Augusto Cury, PhD. 1. O mal do século. Depressão ou síndrome do pensamento acelerado? Qual é o mal do século? A depressão? Não há dúvida de que a depressão abarca um número assombroso de pessoas na sociedade moderna, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. 1,4 bilhão de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão o último estágio da dor humana, o que corresponde a 20% da população do planeta. Mas, como veremos, a síndrome do pensamento acelerado, SPA, provavelmente atinge mais de 80% dos indivíduos de todas as idades, de alunos a professores, de intelectuais a iletrados, de médicos a pacientes. Sem perceber, a sociedade moderna consumista, rápida e estressante, alterou algo que deveria ser inviolável, o ritmo de construção de pensamentos, gerando consequências seríssimas para a saúde emocional, o prazer de viver, o desenvolvimento da inteligência, a criatividade e a sustentabilidade das relações sociais. Adoecemos coletivamente. Esse é um grito de alerta. O que fizemos com os filhos da humanidade? Os jovens raramente viviam o sonho de Platão, o prazer de aprender. De Paulo Freire, ter autonomia e opinião própria.
de Jean-Paul Sartre. Ser dono do próprio destino, de Freud. Um ego que vive o princípio do prazer com maturidade, de Viktor Frankl. Ser humano em busca de sentido existencial. E o meu sonho, o desenvolvimento de um eu maduro, capaz de proteger a emoção, gerenciar pensamentos e trabalhar outras funções complexas da inteligência para aprender a ser autor da própria história. Os professores reclamam que os alunos estão cada vez mais agitados, ansiosos e alienados. Mas toda mente é um cofre. Não existem mentes impenetráveis, e sim chaves erradas. O que estamos fazendo com os filhos da humanidade? O sistema educacional clássico está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade estressante, pois leva os alunos da pré-escola à pós-graduação a conhecer milhões de dados sobre o mundo em que estamos, mas quase nada sobre o mundo que somos, o planeta psíquico. A educação clássica, muito raramente, ensina aos estudantes as ferramentas básicas para que aprendam, desde a mais tenra infância, a habilidade de filtrar estímulos estressantes, proteger a emoção, gerenciar seus pensamentos, pensar antes de reagir, ser resiliente e, desse modo, alicerçar o eu como gestor psíquico e aliviar, pelo menos um pouco, os grandes sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Muitas escolas nas Américas, na Europa, na África e na Ásia podem formar técnicos com maestria, mas têm um débito enorme na formação de pensadores capazes de desenvolver mentes livres e emoções saudáveis. Um eu maduro ou imaturo? A grande maioria das pessoas dirige carro, mas não aprendeu a dirigir as próprias emoções, reações e pensamentos. Vivemos numa sociedade superficial e estressante, que todos os dias nos vendem produtos e serviços, porém não nos ensina a desenvolver um eu gerente, maduro, inteligente, cônscio dos seus papéis fundamentais. Certa vez, perguntei a executivos dos 50 empresas psicologicamente mais saudáveis do país: quem tem algum tipo de seguro? Todos responderam que tinham. Em seguida, indaguei: quem tem seguro emocional? Ninguém arriscou a levantar a mão. Foram sinceros. Como podemos falar de empresas saudáveis sem mencionar o mecanismo básico para proteger a emoção? Só fazemos seguros daquele que nos é caro, mas infelizmente a mais importante propriedade tem tido um valor irrelevante. Em geral, esses profissionais são ótimos para a empresa, mas carrascos de si mesmos, acertam no trivial, mas erram muito no essencial. E eu? E você? Ainda que possamos dizer que a mente humana é a mais complexa de todas as empresas, a única que não pode falir, infelizmente, é a que vai com maior facilidade à bancarrota pelos descuidos inadmissíveis com que a tratamos. Ela não pode ser terra de ninguém e ficar vulnerável a todo estímulo estressante. 2. Somos livres em nossa mente? A tese de Sartre, condenados a ser livres. Somos livres para pensar? Pensamos o que queremos e quando queremos. Espere, não se apresse em responder. Pense o pensamento. Pense no que você pensa e em como pensa. Alguém pode questionar: sou livre em minha mente, meus pensamentos submetem à minha vontade. Será? O filósofo francês Jean-Paul Sartre defendeu uma das teses mais inteligentes da filosofia. O ser humano está condenado a ser livre. Sartre estava correto, ou foi ingenuamente romântico ao defender essa tese? Somos livres dentro de nós mesmos? Se olharmos para o comportamento externo, não há dúvida de que Sartre estava correto. Um presidiário pode ter seu corpo confinado atrás das grades, mas sua mente é livre para pensar, fantasiar, sonhar e imaginar. Se o seu eu não for treinado para refletir sobre seus erros, a punição não será em hipótese alguma pedagógica. Pelo contrário, os fenômenos que constroem cadeias de pensamentos farão uma leitura multifocal da memória ao longo de dias, meses e anos, construindo imagens mentais sobre fuga, túneis, abreviamento da pena, enfim,
tudo para escapar de um cárcere mais grave que o cárcere físico. O cárcere da angústia, do tédio, da ansiedade asfixiante. Quem construiu as prisões ao longo da história não estudou o processo de construção de pensamentos, não entendeu que a mente jamais pode ser aprisionada. Porque os ditadores, por mais brutais que sejam, por mais que controlem seu povo com mão de ferro, caem. Porque ninguém pode controlar a movimentação do eu e seus anseios pela liberdade. A sua tese alicerça, inclusive, os direitos e deveres civis dos cidadãos nas sociedades democráticas. Nelas, temos a liberdade de expressar nossos pensamentos, de ir e vir. Mas se, por um lado, ansiamos desesperadamente ser livres, por outro, ao observarmos atentamente o processo de construção de pensamentos e as sofisticadas armadilhas que ele encerra, veremos que a tese de Sartre é ingênua e romântica. Infelizmente, não somos livres como gostaríamos de ser no âmago do intelecto. Aliás, os piores cárceres, as piores masmorras, as mais apertadas algemas podem estar dentro de nós. O eu é refém de uma base de dados. Milhares de experiências que fazem parte do nosso banco de dados da primeira infância, como rejeições, perdas, contrariedades, medos, foram produzidas sem que pudéssemos controlá-las, filtrá-las, rejeitá-las. Claro que hoje, como adultos, fazemos escolhas, tomamos atitudes, mas nossas escolhas são pautadas pela base de dados que já temos e, portanto, nossa liberdade não é plena como Sartre pensava. Um homem que talvez seja o maior educador da história enxergava essa limitação de maneira clara e assombrosa. Quando estava morrendo sobre o madeiro, há mais de 2000 anos, disse algo surpreendente. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Uma análise não religiosa, mas psicológica e sociológica demonstra que a afirmação carrega um altruísmo sem precedente. Os soldados romanos sabiam o que faziam, cumpriam a peça condenatória de Pilatos. Entretanto, para o mestre dos mestres, os pensamentos que eles construíam eram, por um lado, fruto da livre escolha e, por outro, reféns da base de dados da sua memória, da cultura tirânica do Império Romano. Cumpriam ordens, não eram completamente autônomos nem donos do próprio destino. Eram prisioneiros do seu passado, escravos de sua cultura. A cultura é fundamental para a identidade de um povo. Mas se ela nos impede de nos colocar no lugar do outro e pensar antes de reagir, torna-se escravizante. Para o mestre da Galileia, por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Isso não resolvia o problema dos seus opositores, mas resolvia o problema dele. Protegia a sua mente. Seu eu não carregava as loucuras e agressividades que não lhe pertenciam. Sua tolerância o aliviava, mesmo quando o mundo desabava sobre ele. O eu pode ser dominado pelo fenômeno do autofluxo. Os médicos começaram, enfim, a entender que a tese de Jean-Paul Sartre não se sustentava. O nosso eu é livre para pensar, para organizar os dados da sua memória, mas, ao mesmo tempo, há fenômenos inconscientes que até então não tinham sido estudados por outros teóricos, que produzem pensamentos sem autorização do próprio eu e que podem sabotá-lo, escravizá-lo e encarcerá-lo. Não podemos falar que somos condenados a ser livres. Não estamos sós na aeronave mental. Podemos e devemos ser educados para ser autores da nossa história, mas essa liberdade é conquistada e tem seus limites. A história da humanidade, com suas inúmeras injustiças e atrocidades, é um exemplo claro disso. O fenômeno RAM denomina a memória e o eu. Tudo o que mais detestamos ou rejeitamos será registrado com maior poder, formando janelas traumáticas que denomino killer. Se você detesta alguém, tenha certeza que ele dormirá com você e estragará seu sono. Portanto, se o eu, que representa a capacidade de escolha, não tem liberdade para evitar o registro dos nossos pensamentos perturbadores,
e dos estímulos estressantes que nos abarcam, como podemos dizer que o ser humano está condenado a ser livre? Estudar e compreender esses fenômenos inconscientes não apenas nos deixará atônitos, mas também nos levará a uma nova compreensão sobre as ciências da educação, a psicologia, a psiquiatria, a sociologia e as relações sociopolíticas. Os grandes teóricos da psicologia e da filosofia usaram o pensamento pronto para produzir com brilhantismo conhecimento sobre o processo de formação da personalidade, o processo de aprendizado, a ética, as relações sociopolíticas, mas poucos investigaram aquele que pode ser considerado a última fronteira da ciência, o próprio pensamento. Ao longo de mais de 3 décadas, estudei exaustivamente essa área e desenvolvi a teoria da inteligência multifocal. Sim, pensei dia e noite, ano após ano, analisando e escrevendo sobre a natureza, os tipos, os limites e o processo de construção de pensamentos. Essa trajetória não alavancou meu orgulho, ao contrário, colocou-me em contato com as minhas mazelas e minha pequenez, pois me fez perceber, em mais de 20.000 sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas, que todos os meus pacientes eram tão complexos como o mais culto e racional dos seres humanos. Temos o costume de nos classificar em negros e brancos, ricos e miseráveis, celebridades e anônimos, intelectuais e iletrados, reis e súditos, porque pisamos na superfície do planeta psíquico, porque conhecemos no máximo a antessala dos fenômenos que nos tecem como Homo sapiens. Somos uma espécie doente, que pouco honrou a arte de pensar. O fato de o mais complexo de todos os fenômenos do intelecto, o pensamento, ter sido muito pouco investigado, trouxe consequências seríssimas para o desenvolvimento da nossa espécie. Pensar o pensamento sistematicamente nos leva a romper o cárcere de nossas verdades e abre um universo de possibilidades para compreender quem somos. E também para compreender que editar a construção do pensamento numa frequência altíssima leva ao mal do século, a síndrome do pensamento acelerado, o erro de Einstein e outras consequências. Por não termos estudado o processo de construção de pensamento, seus tipos e sua natureza, não desenvolvemos ferramentas para o eu ser um gestor psíquico, o que gerou alguns paradoxos angustiantes. Vejamos. Estamos no apogeu da medicina e da psiquiatria, mas nunca estivemos tão doentes. Estudo recente do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan aponta que, ao longo da vida, 1 em cada 2 pessoas deve desenvolver um transtorno psiquiátrico, ou seja, mais de 3 bilhões de pessoas. Estamos no apogeu da indústria do lazer, mas nunca houve uma geração tão triste e depressiva como a nossa. Estamos na era do conhecimento, da democratização da informação, mas nunca produzimos tantos repetidores de informações em vez de pensadores. Quando estudamos o processo de construção de pensamento, somos iluminados para entender que a loucura e a racionalidade são mais próximas uma da outra do que imaginamos. Por isso, uma pessoa inteligente jamais discrimina ou diminui os outros. 3. Quem somos? Teses fundamentais. Como vou falar sobre a síndrome do pensamento acelerado e caracterizá-la como o grande mal do século, para dar mais consistência aos capítulos posteriores sobre as causas e os fenômenos que a alicerçam, sinto a necessidade de contextualizar como cheguei a essa descoberta. A construção de pensamento não é unifocal, mas multifocal, não dependendo apenas da vontade consciente, ou seja, do eu, mas de fenômenos inconscientes. Somente essa tese já é suficiente para demonstrar que a mente humana é mais complexa do que postulam a psicanálise. As teorias comportamentais, as teorias cognitivas, as teorias existencialistas, as teorias sociológicas e as teorias psicolinguísticas, somos tão completos que, quando não temos problemas, nós os criamos.
Quem não souber dar um choque de lucidez em sua emoção e em seus pensamentos, jamais poderá dizer que é autor da própria história. Podemos nunca ser completamente livres em nosso psiquismo, mas há diferenças nos níveis de aprisionamento. Alguns visitam essa prisão em momentos de estresse semanais, outros em períodos diários de tensão. Outros ainda vivem constantemente em masmorras. O tempo da escravidão não terminou, apenas mudou de endereço. Antes, algemava-se o corpo, hoje algema-se a psique. Antes, havia carrascos que puniam os encarcerados, hoje nós mesmos nos encarceramos. Antes, a jornada de trabalho era inumana, de 12 ou 14 horas diárias. Hoje, devido à SPA, a síndrome do pensamento acelerado, a jornada de trabalho mental é insuportável. Nos tornamos máquinas de pensar, não descansamos. Pensar é uma grande aventura. Quando nos envolvemos em um projeto para produzir conhecimento teórico, o risco de não desenvolver algo consistente é grande, ainda mais numa área intangível como a psicologia. Mas quem vence sem risco, triunfa sem dignidade. O desejo de contribuir, ainda que minimamente, para a humanidade me consumia. Hoje, após tantos anos, me colocando como eterno aprendiz, fico feliz por esse conhecimento atingir dezenas de milhões de leitores em muitos países. Alegro-me também por algumas universidades internacionais já oferecerem mestrados e doutorado na TIM, que é a Teoria da Inteligência Multifocal. Além do eu, há 3 outros fenômenos que constroem cadeias de pensamento. É também uma das poucas teorias que estudam a relação entre o pensamento consciente e a natureza do objeto pensado. Um pai ou uma mãe pode ficar perplexo e triste ao descobrir que não consegue alcançar a realidade da dor, das alegrias, dos sonhos, dos pesadelos dos seus filhos. Mas esse distanciamento gera uma ansiedade vital que os leva irrefreavelmente a se aproximar deles, construir pontes, dialogar, ter saudade. Enfim, romper o cárcere da solidão produzido pela virtualidade dos pensamentos. Penso que esse é um dos mais complexos fenômenos da psicologia. O assunto merece um livro inteiro. Por que não paramos de pensar, criar personagens, imaginar, produzir um filme ininterrupto em nossa mente, nem mesmo nos sonhos? Não é apenas pela vontade consciente de pensar, trabalhar, construir respostas. Há algo mais profundo, mais embaixo, na base da nossa psique, que é a motivação inconsciente de alcançar a realidade das pessoas, ambientes e objetos, e assim tentar superar a inimaginável solidão gerada pela consciência. Por um lado, esse processo movimenta a construção de pensamentos através da ansiedade vital, tornando-nos homo sapiens, mas por outro, traz graves consequências, pois grande parte dos nossos pensamentos, diagnósticos, análises, julgamentos e intervenções tem pouco a ver com o outro e muito a ver conosco. Ou seja, nossos pensamentos estão distorcidos e contaminados por nossa cultura e personalidade, quem sou, por nossa emoção, como estou, pelo ambiente social, onde estou, e por nossa motivação, o que intenciono. Não há interpretações puras. O ciúme e a necessidade neurótica de controlar o parceiro, tão comuns na juventude, são exemplos de distorções do raciocínio nas relações interpessoais. Quem tem ciúme já perdeu. Perdeu sua autoestima, a sua capacidade de pensar com clareza e leveza. Um eu líder imaduro não gravita na órbita dos outros, nem exige que os outros gravitem na órbita dele. Vive em harmonia. Você vive em harmonia consigo mesmo? O pensamento e suas armadilhas. Não poucos psiquiatras e psicólogos fazem diagnósticos fechados e radicais por não terem estudado as armadilhas que exigem no processo de construção de pensamento. A indústria do diagnóstico pode ser um problema. O mesmo diagnóstico que pode orientar condutas do tratamento pode controlar um paciente, rotulá-lo, encarcerá-lo. Um profissional de saúde mental
deve saber que jamais tocará ou sentirá minimamente a dor do pânico ou da depressão de um paciente. Se sentir, ela será sua e não do outro, pois a comunicabilidade interpessoal se dá na esfera da virtualidade e não através da transferência da realidade essencial. Estamos ilhados em nós mesmos. Muitos profissionais dessa nobilíssima e complexa área não entendem que conhecemos o outro sempre a partir de nós mesmos. Aprender a nos colocar o menos possível no processo de interpretação e criticar nossos preconceitos é fundamental para nos aproximar dos outros, entender seu drama, ainda que virtualmente. Líderes espirituais, políticos, juristas, médicos cometem erros seríssimos porque creem que o pensamento é instrumento da verdade. Julgam, decidem, condenam, orientam sem saber que sua natureza é virtual. Todos deveríamos ser treinados nas faculdades para entender as contaminações, armadilhas, ligadas à natureza do pensamento. Nossos pensamentos jamais representam o outro em sua plenitude. Pensar com humildade, reciclando nosso autoritarismo, nosso orgulho, nossa necessidade neurótica de poder, é fundamental. Como podemos provar que o pensamento consciente é virtual e não concreto? Simples. Se não fosse virtual, jamais poderíamos pensar no futuro, pois esse é inexistente, sem resgatar o passado, pois a ele não se pode retornar. Na esfera da virtualidade, nossa espécie deu um salto sem precedentes na construção do seu imaginário, mas devemos ter em mente que o mesmo fenômeno que nos libertou também pode produzir graves prisões, entre elas medo, ódio e dependência. Se pais, educadores e executivos não treinarem seu eu para se esvaziar de seus preconceitos e aprender a se colocar no lugar dos outros a fim de entendê-los tanto quanto possível, cometerão erros crassos. Muitos são vítimas de inveja, ciúmes, raiva, complexo de inferioridade, sem saber que tais sentimentos são distorções ligados à natureza e à construção de pensamentos. Até aqui, contextualizei brevemente o processo de construção da teoria e algumas das suas áreas de atuação. Creio que daqui para frente os capítulos serão mais suaves. Produzir uma teoria é uma belíssima aventura, mas tem seus desertos. Quem se arrisca a andar por ares nunca antes respirados ou pensar fora da curva tem grandes chances de encontrar pedras no caminho. No entanto, ninguém é digno de contribuir para a ciência se não usar suas dores e insônias nesse processo. Não há céu sem tempestade, risos e lágrimas, sucessos e fracassos. Aplausos e vaias fazem parte do currículo de cada ser humano, em especial daqueles que são apaixonados por produzir novas ideias. 4. Pare, observe-se, enxergue-se. As estatísticas nos denunciam. Para muitos, incluindo médicos, advogados, jornalistas, policiais, professores e funcionários de empresas, a mente é um verdadeiro depósito de pensamentos perturbadores. Pesquisas revelam que 80% dos jovens do mundo apresentam sintomas de timidez e insegurança. Se considerarmos a síndrome do pensamento acelerado como um transtorno de ansiedade, será difícil encontrar alguém que tenha saúde psíquica plena. A humanidade tomou o caminho errado. Estamos adoecendo rápida e coletivamente. Quem tem depressão e outros transtornos é frágil? Não. Sem dúvida, os fatores metabólicos, como déficit de serotonina, podem estar na gênese de muitas doenças depressivas. Ainda assim, independentemente desses fatores, se o eu estiver equipado para conhecer e desatar as armadilhas da mente, terá mais capacidade de proteger o território da emoção e ser autor da sua história. Nós adultos, ainda que sem consciência, estamos cometendo um crime contra a saúde emocional dos pequenos. Publico meus livros em mais de 60 países, não em busca da fama, que é efêmera e superficial, mas para alertar a comunidade científica e a população em geral de que nessa sociedade fast food, onde tudo é rápido e pronto, alteramos perigosamente o ritmo de construção de pensamentos. A síndrome do pensamento acelerado
dificulta o processo de elaboração das informações como conhecimento, do conhecimento como experiência e da experiência como função complexa da inteligência. Ou seja, pensar nas consequências, expor e não impor as ideias, colocar-se no lugar dos outros, proteger a emoção e, principalmente, gerenciar pensamentos. Alguns jovens só conseguem perceber algo errado em sua vida quando se tornam adultos frágeis, dependentes, ansiosos, cujos sonhos foram enterrados dos becos da história. Alguns pais só conseguem perceber a crise familiar depois que suas relações com os filhos estão esfaceladas, sem respeito, afeto e amor. Alguns casais só percebem que sua relação está falida depois que vivem o inferno dos atritos. Alguns profissionais só conseguem perceber que não são produtivos, proativos, criativos depois que perderam o encanto pelo trabalho, quando estão na lama da frustração. Seja inteligente, respeite sua vida. Pare, pense, observe-se, enxergue-se. Nenhum psiquiatra ou psicólogo pode fazer isso por você. A vida é bela e breve como os orvalhos. Vivemos a vida como se ela fosse interminável, mas entre a meninice e a velhice há um pequeno intervalo de tempo. Olhe para sua história. Não parece que você dormiu e acordou com essa idade? Para as pessoas superficiais, a rapidez da vida estimula a viver destrutivamente, sem pensar nas consequências dos seus comportamentos. Para os sábios, a brevidade da vida convida-os a valorizá-la como um diamante de inestimado valor. Ser sábio não significa ser perfeito, não falhar, não chorar e não ter momentos de fragilidade. Ser sábio é aprender a usar cada dor como uma oportunidade para aprender lições, cada erro como uma ocasião para corrigir caminhos, cada fracasso como uma chance para recomeçar. Nas vitórias, os sábios são amantes da alegria, nas derrotas, são amigos da interiorização. Você é sábio? Viaja para dentro de si mesmo? A grande maioria de nós provavelmente conhece no máximo a antessala da própria personalidade. 5. O gatilho da memória, a ansiedade vital. De acordo com a teoria da inteligência multifocal, TIM, a ansiedade vital é um testemunho solene de que pensar não é apenas uma opção do Homo sapiens, mas inevitável. Se o eu não construir cadeias de pensamento numa direção lógica e coerente, fenômenos inconscientes as produzirão. A ansiedade vital estimula uma dança de fenômenos nos bastidores da nossa mente, mesmo quando dormimos. Os sonhos representam um reflexo dessa fascinante movimentação construtiva. Gatilho ou fenômeno de autochecagem. O gatilho da memória é o primeiro fenômeno que se apresenta na dança dos fenômenos inconscientes que constroem pensamentos. O gatilho atua em milésimos de segundo, sem que nosso eu tenha consciência da sua operacionalidade. É ele quem abre as janelas da memória, ativando a interpretação imediata e a consciência instantânea. O leitor sabe nesse exato momento quem é, onde está, o que está fazendo, sua posição espaço-temporal, não por causa da ação consciente e programada do seu eu, mas porque o gatilho da memória está ancorado em centenas de janelas que sustentam essa percepção instantânea. Você nunca ficou admirado com esse processo? Em uma aula ou conferência de 1 hora, é possível que o gatilho da memória seja detonado milhares de vezes para abrir milhares de janelas à compreensão imediata de cada verbo, substantivo, adjetivo, pronome. Todos os dias, vemos milhares de imagens que são interpretadas rapidamente pelo acionamento do gatilho da memória e as consequentes aberturas das janelas. Por isso, esse fenômeno também é chamado de autochecagem da memória. O gatilho da memória e suas masmorras. Sem o pacto do gatilho com as janelas da memória, reitero, não seríamos uma espécie pensante. No entanto, com esse pacto, podemos também ser uma espécie aprisionada. Todas as fobias, como a fobia social, a claustrofobia, a acrofobia, medo de altura, são decorrentes dele. As obsessões e a dependência de drogas também têm como protagonista o gatilho, que abre janelas killer imediatamente.
Se, por um lado, o gatilho da memória é um grande auxiliar do eu, por outro, pode ser seu grande algoz. Por abrir janelas doentias, pode levar a atos falhos ou a interpretações distorcidas, asfixiantes, superficiais ou preconceituosas. Quem tem claustrofobia, embora não conheça o pacto entre o gatilho e as janelas killer da memória, sabe como esse medo é cruel, ainda que sem dúvida pode ser superado. 6. As janelas da memória, o armazém de informações. Definição. As janelas da memória são áreas de leitura da memória num determinado momento existencial. São arquivos em que o eu, o gatilho e o alto fluxo se ancoram para ler, utilizar as informações e construir o mais incrível dos fenômenos, o pensamento. A intencionalidade do eu não muda a personalidade. Se a personalidade é mutável, porque então não é fácil mudar características doentias como mau humor, impulsividade, baixo limiar para frustrações, timidez. Porque a intenção ou o desejo de mudança produz uma janela solitária e, além disso, frequentemente pobre, com poucos recursos. Uma característica de personalidade precisa de um núcleo de habitação do eu, uma plataforma de janelas, um bairro todo na cidade da memória para ter sustentabilidade. Enfim, para ser encontrada espontaneamente pelos fenômenos inconscientes como o gatilho da memória. Uma pessoa é tímida ou ousada, não porque seu eu o determina, mas porque há milhares e milhares de janelas espalhadas nos campos de sua memória. O impossível, do mesmo modo, tem imensas plataformas de janela em seu córtex cerebral, que são facilmente encontradas e o levam a reagir de modo bateu-levou. Dependentes de drogas. Quem é dependente de drogas não se torna um encarcerado pela droga química em si, mas pelo arquivamento das experiências que tem com ela. Com o passar do tempo, o problema não é mais a substância psicoativa, mas a masmorra construída dentro do eu, financiada pelas inúmeras janelas killer espalhadas por sua memória. Pessoas dependentes recaem com facilidade porque, ainda que tenham tido sucesso num tratamento, na realidade reeditaram apenas uma parte das janelas traumáticas que contém a representação da droga. Outras janelas doentias permanecem vivas, incapazes de ser encontradas durante um foco de tensão e financiar uma nova compulsão. Existe um conceito falso de que um dependente de drogas ou álcool será dependente a vida toda. Essa é, inclusive, uma das proposições dos Alcoólicos Anônimos, os AA, e de muitos psiquiatras também. Em tese, é possível sim deixar de ser dependente. Para isso, é preciso reeditar todas as janelas traumáticas ou killer, o que é uma tarefa difícil, pois elas não aparecem durante o tratamento. Como estudaremos, o grande desafio do ser humano é abrir o máximo de janelas num determinado momento existencial para raciocinar com maestria. Que estratégia você usa para ser autor da sua história? Tipos de janela da memória. Janelas neutras, killer e light. Janelas neutras. Corresponde a mais de 90% de todas as áreas da memória. Contém milhões de informações neutras, em tese, sem conteúdo emocional, tais como números, endereços, telefones, informações escolares, dados corriqueiros, conhecimentos profissionais. Todas as informações existentes registradas no córtex cerebral, desde a aurora da vida fetal até o último fôlego, estão nessas janelas. Devemos, então, fazer uma pergunta. Essas informações acumuladas são apagadas ou substituídas espontaneamente com o tempo? Quando uma pessoa atravessa uma degeneração cerebral, como o mal de Alzheimer, áreas importantes da MUC, memória de uso contínuo, são desorganizadas ou apagadas. E, ao mesmo tempo que ocorre esse acidente intelectual, liberta-se o acesso a informações antes quase inacessíveis, como os da primeira infância, o que leva o paciente a ter recordações e atitudes inerentes a esse período. Janelas killer. Correspondem a todas as áreas da memória que têm conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. São as janelas traumáticas ou zonas de conflito. Killer em inglês
significa assassino. Assim como o próprio nome diz, são as janelas que assassinam não o corpo, mas o acesso à leitura de inúmeras outras janelas da memória, dificultando ou bloqueando respostas inteligentes em situações estressantes. Quando o gatilho encontra tais janelas, uma janela fóbica, por exemplo, por mais absurdo que seja o objeto fóbico, um beija-flor ou uma borboleta, o volume de tensão é tão grande que bloqueia o acesso a milhares de janelas, fazendo que o eu seja prisioneiro dentro de si mesmo, incapaz de dar uma resposta lógica. Por isso, mesmo intelectuais, quando estão sob um ataque de pânico ou outra fobia, ficam irreconhecíveis, têm reação desproporcional, incoerente e ilógica. Devemos nos mapear e perguntar quais são as janelas killer mais importantes que furtam nossa tranquilidade, nosso prazer de viver, nossa saúde emocional, nossa criatividade, nosso autocontrole. Todos devemos saber que não é possível deletar as janelas killer, mas é possível reescrevê-las. Janelas light corresponde a todas as áreas de leitura que contêm prazer, serenidade, tranquilidade, generosidade, flexibilidade, sensibilidade, coerência, ponderação, apoio, exemplos saudáveis. As janelas light, como seu significado em inglês, luz, acender, iluminam o eu para o desenvolvimento das funções mais complexas da inteligência. Capacidade de pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, resiliência, criatividade, raciocínio complexo, encorajamento, determinação, habilidade de recomeçar, proteger a emoção, gerenciar pensamentos. O eu entra no palco quando o circo está armado. Vou comentar algo seríssimo sobre por que somos uma espécie que facilmente adoece em sua psique e macula sua história. O fenômeno RAM arquiva todas as experiências que vivenciamos, sejam elas prazerosas ou angustiantes. Ele forma e preenche as janelas da memória que serão a base de sustentação e formação do eu, que, como vimos, representa a nossa consciência crítica e capacidade de escolha. Quando o eu está relativamente maduro, no final da adolescência, e, portanto, relativamente capaz de filtrar estímulos estressantes e descrever sua história, ele já é refém do seu passado, de milhares de janelas com milhões de experiências, e nada disso pode ser deletado, apenas reeditado, o que indica a dantesca dificuldade de mudar a base do que somos. Enfim, quando o eu adulto tem consciência crítica do ser único, a cidade da memória está bem organizada, com núcleos de habitação que já dão sustentabilidade às principais características básicas da personalidade, como timidez, ousadia, sensibilidade, impulsividade, flutuação emocional, humor, determinação, insegurança, raciocínio esquemático. Sem uma educação profunda, o eu, na plenitude da sua liberdade, viverá numa masmorra. Pense na timidez que atinge cerca de 80% dos jovens. O eu pode reciclá-la, mas em um processo mais difícil que a mais delicada cirurgia corpórea. Por isso, advogamos que o eu pode e deve aprender, desde a mais tenra infância, as ferramentas para se autocontrolar. Ou seja, à medida que é formado, deve se tornar também um formador. À medida que é educado, deve se tornar também um educador da emoção e gerenciador dos pensamentos. A educação clássica ensina aos alunos da pré-escola à pós-graduação milhões de informações sobre o mundo em que vivemos, do imenso espaço até o átomo, mas não ensina quase nada sobre o planeta psíquico, sobre os fenômenos que nos tornam seres pensantes. É por isso que tal educação, que antes preparava para a vida, hoje, nessa sociedade hipercompetitiva e saturada de informação, forma, com as devidas exceções, meninos com diplomas nas mãos, sem proteção emocional, sem habilidades para lidar com perdas e frustrações, sem a capacidade mínima de filtrar estímulos estressantes e de ser líderes de si mesmos. Perceba que estou falando mais do que de valores. Estou falando das funções fundamentais do eu como autor de sua história. A reformulação do papel da escola. A escola deve ser um complemento à educação familiar.
E para isso, os professores precisam saber educar a emoção e trabalhar as funções mais importantes da inteligência para formar pensadores e não repetidores de informações. Pensadores filtram o que ouvem. Repetidores de informações obedecem a ordens. Têm baixo nível de consciência crítica e autonomia. Formar pensadores e educar a emoção é vital e urgente. 8. O fenômeno do alto fluxo e o eu. Alto fluxo é um fenômeno inconsciente de inigualável importância para o intelecto humano. O eu faz uma leitura lógica, dirigida e programada da memória, ainda que algumas vezes seja distorcida e destituída de profundidade. A leitura do alto fluxo é diferente da do eu. O alto fluxo faz uma varredura inconsciente, aleatória, não programada dos mais diversos campos da memória, produzindo pensamentos, imagens mentais, ideias, fantasias, desejos e emoções. E um dos objetivos desse fenômeno inconsciente é produzir a maior fonte de entretenimento, distração, motivação e inspiração do Homo sapiens. Como fonte interna e intrapsíquica de lazer, o fenômeno do alto fluxo leva-nos diariamente a ser viajantes em nosso imaginário, sem compromisso com o ponto de partida, a trajetória e o ponto de chegada. Todo dia, cada ser humano ganha vários bilhetes para viajar pelos seus pensamentos, suas fantasias, penetrando em seu passado e especulando sobre seu futuro. Um fenômeno belíssimo. Você nunca ficou surpreso ao detectar como nossa mente é criativa? Mesmo os ermitões viajam em pensamento. Os monges, por mais isolados que fiquem, não conseguem fugir dos personagens que criam. Um paciente portador de uma psicose, por mais que tenha perdido os parâmetros da realidade, tem uma mente fertilíssima, cria fantasmas que o assombram. Todos somos engenheiros de pensamentos, dos sábios aos loucos. Por isso, discriminar seres humanos é uma estupidez intelectual. Além disso, o culto à celebridade é uma infantilidade emocional. Todos somos célebres cineastas em nossa mente, ainda que alguns sejam especialistas em produzir filmes de terror. Sem a existência do fenômeno do alto fluxo, nossa espécie desenvolveria um tédio mordaz, uma depressão coletiva, uma total falta de sentido existencial. Como comentei, quando esse fenômeno falha em produzir uma fonte de prazer e motivação, a rotina torna-se asfixiante. Surge uma angústia não explicada por fenômenos sociais e por traumas da personalidade. Há pessoas que têm bons amigos, filhos, parceiro, sucesso financeiro e profissional, motivos de sobra para festejar a existência. Porém, são mal-humorados e insatisfeitas. A causa? O fenômeno do alto fluxo não tem uma produção intelecto-emocional capaz de inspirá-las a sentir o pulsar da vida como um espetáculo imperdível. É surpreendente a enorme facilidade que o ser humano tem para criar fantasmas e fazer o velório antes do tempo. Espero que você não tenha desenvolvido essa habilidade. Se esse for o seu caso, seu eu terá de aprender com maestria a pilotar a aeronave mental e, para isso, terá de deixar de ser um mero passageiro. O eu e seus papéis fundamentais. Usamos a palavra eu cotidianamente, sem ter compreensão de sua dimensão, suas habilidades e funções vitais. O eu é o centro da personalidade, o líder da psique ou da mente, o desejo consciente, a capacidade de autodeterminação e a identidade fundamental que nos torna seres únicos. Como a definição do eu é ampla e as suas funções ou papéis fundamentais são múltiplos, vou sistematizá-los. Há pelo menos 25 papéis vitais. Não basta o eu ser tranquilo, ele precisa desenvolver suas funções fundamentais para que possa honrar sua condição de Homo sapiens e ser o pensante. Não poucos profissionais e intelectuais, inclusive com títulos de doutor ou pós-doutor, têm um eu não estruturado, intolerante a frustrações, e embora tenham notável cultura, embora sejam louvados pela academia, não podem ser contrariados. Não sabem dar um choque de gestão em seus pensamentos, nem filtrar minimamente estímulos estressantes e mapear suas mazelas. Sua mente é terra de ninguém, não tem seguro.
Acredito que a grande maioria das pessoas de todos os povos e culturas tenha menos de 10% dessas funções bem trabalhadas. Ao usar a teoria da inteligência multifocal para estudar tais funções do eu, fiquei decepcionado comigo. Reconheci minha pequenez, me reciclei e me coloquei como um interno aprendiz. Embora os professores sejam, em minha opinião, os profissionais mais importantes e desvalorizados da sociedade, um dos meus gritos de alerta é que o sistema educacional mundial está agonizante, formando alunos imaturos e despreparados para ser líderes de si mesmo numa sociedade digital. Ele entulha os alunos com milhões de dados sobre o mundo objetivo e não trabalha sistematicamente as funções do eu no mundo subjetivo. O que eles fazem com as vaias e os vexames, com os desafios e as frustrações, e com as lágrimas e traições ou os fantasmas alojados no inconsciente? Como mapeiam a psique? Como reciclam as necessidades neuróticas? Como desaceleram e desentulham sua mente? Como desarmam as janelas killer? Não sabem. Quando acertam, fazem-no intuitivamente, pois não foram educados para gerir a mente. O eu maduro ou servo. O eu na educação clássica não é organizado, treinado, equipado para ser gestor psíquico. Torna-se um realizador de tarefas, pretensões, desejos. Eu faço, eu fiz, eu farei. Eu desejo, eu desejei, eu desejarei. Quando muito, esse eu desenvolve consciência crítica de identidade. Mas suas mais de 20 funções vitais ficam quase intocadas. É um eu imaturo, serviçal, sujeito a obedecer a ordens, sem consciência dos seus papéis essenciais e, portanto, sem condição de ser gestor da mente, piloto da aeronave mental, diretor do script de sua história. O que fazemos quando somos traídos, feridos, caluniados, rejeitados? Escrevemos os capítulos mais importantes de nossa história ou os piores textos em nossa memória. Somos vítimas do circuito fechado da memória ou protegemos nossa mente para não vender nossa tranquilidade e saúde emocional por um preço vil? Infelizmente, hiperpensamos no estímulo estressante e estimulamos o fenômeno RAM a produzir inúmeras janelas killer, formando um número traumático, um número de habitação que sequestra o eu. Se uma pessoa possui um eu saudável e inteligente, com as funções vitais bem desenvolvidas, terá substancial consciência de si e da complexidade do psiquismo e jamais se inferiorizará ou se colocará acima dos outros. Poderá estar na frente do presidente ou do rei de sua nação sem se sentir diminuída, sem ter impulsos de supervalorizá-los. Poderá considerá-los e respeitá-los, mas não terá deslumbramento irracional. A maioria dos jovens que se deslumbra diante de uma personalidade de Hollywood ou de um artista da música não tem um eu autônomo, autoconsciente, autocrítico. Um eu saudável e inteligente enxerga que todos os seres humanos são igualmente complexos no processo de construção de pensamentos, embora essa construção tenha diferentes manifestações culturais, velocidade de raciocínio, coerência e sensibilidade. 9. O eu e o alto fluxo. Parceiros ou inimigos? Um eu saudável e inteligente enxerga a grandeza da existência. Sabe que todos os seres humanos são como meninos, no bom sentido da palavra, brincando no teatro do tempo, comprando, vendendo, relacionando-se envoltos no mar de segredos que ultrapassam os limites da compreensão do seu intelecto. Um eu saudável e inteligente pauta sua agenda social pela flexibilidade, pela capacidade de expor seus pensamentos, nunca impô-los. Quem impõe suas ideias, seja através do tom de voz exacerbado, da pressão social, da pressão financeira, de cobranças excessivas ou de discursos intermináveis, não é autor da sua própria história nem formador de pensadores, mas formador de servos, de pessoas passivas, intimidadas, submissas. Há muitos líderes que jamais foram dignos do poder que possuem, pois não sabem libertar o potencial intelectual dos seus liderados. Eles os asfixiam e não fornecem oxigênio para que expressem suas ideias e sejam criativos, proativos, empreendedores. Têm necessidade de ser o centro, e ninguém é digno do poder se o ama acima das pessoas que lidera.
Um eu maduro é autoconsciente, determinado, líder de si em primeiro lugar, para depois liderar os outros. E entre todas as atividades, um eu maduro dá um choque de inteligência na construção de pensamentos realizada pelos fenômenos inconscientes, com destaque para o alto fluxo. Os 6 tipos de eu. Eu gerente. São as pessoas cujo eu aprendeu a gerenciar seus pensamentos, a exercer a arte de se autoquestionar. Elas libertam seu imaginário, apreciam os movimentos do alto fluxo, são criativas, motivadas, inspiradas e também capazes de criticar suas ideias, verdades e crenças. O eu gerente faz uma higiene mental diária, duvida dos pensamentos perturbadores, critica as falsas crenças e determina ou decide estrategicamente aonde quer chegar. Portanto, usa a técnica do duvidar, criticar e determinar, DCD. O eu gerente é livre, leve, solto, faz do caos uma oportunidade criativa, tem resiliência para usar a dor a fim de se construir, reconhece erros, pede desculpas e encanta as pessoas, pois não tem a necessidade neurótica de ser perfeito. Por isso, é capaz de falar de suas lágrimas para que seus filhos e alunos aprendam a chorar as deles. Portanto, um dia as chorarão. O eu viajante ou desconectado. São as pessoas que embarcam seu eu em todas as viagens promovidas pelo alto fluxo, sem promover nenhum gerenciamento. O céu e o inferno emocional estão muito próximos de alguém que tem um eu desconectado. Tais pessoas não perderam os parâmetros da realidade, não estão em surto psicótico, mas, por serem viajantes na trajetória da própria mente, alternam com muita facilidade momentos felizes e de tensão. Como o eu viajante não tem gestão mínima da sua mente, dependendo do lugar da memória em que se ancora o alto fluxo, as pessoas com esse tipo de eu assistirão como espectadores passivos aos pensamentos, ideias, imagens mentais e emoções construídos por esse fenômeno inconsciente. Um eu desconectado não assume a direção da própria história. Por onde o alto fluxo caminha, o eu ingenuamente o segue. As pessoas que têm um eu desconectado ou viajante vivem imersos em seu psiquismo, pensando, imaginando, fantasiando. São tão distraídos e desconcentrados que você fala com eles por minutos, mas eles não prestam atenção nas suas palavras. Não poucas pessoas inteligentes, incluindo muitos gênios, têm um eu viajante, mas por serem desconectadas da realidade, infelizmente não usam adequadamente seu potencial intelectual. São indivíduos sonhadores, mas sem disciplina para transformar seus sonhos em realidade. São ótimos para discursar, mas não são produtivos. Amam os aplausos, mas não gostam de afinar o piano, carregá-lo e tocá-lo. O eu flutuante. O eu flutuante, assim como o eu desconectado, não tem âncora, segurança, estabilidade, clareza onde está e aonde quer chegar. Segue os movimentos aleatórios de leitura da memória do fenômeno alto fluxo. Nem intuitivamente é capaz de dar direção a ideias, pensamentos, metas e projetos. Pessoas com o eu flutuante não exercem sua capacidade de escolha, não têm autonomia, ideias próprias, diretriz intelectual. Num momento têm uma opinião, no seguinte, influenciadas por outros ou pelo ambiente, mudam-na com facilidade. Num período, sonham com algo. Noutro, quando surge o calor dos problemas, desistem e mudam de direção. Pessoas com um eu flutuante causam transtorno nas próprias relações, perturbam a tranquilidade e o prazer do parceiro, de filhos, de amigos. Gerenciar o humor e adquirir estabilidade emocional são metas fundamentais para quem tem um eu flutuante. Um eu engessado. São as pessoas que não libertam o fenômeno do alto fluxo e, consequentemente, contraem seu imaginário e sua criatividade. Seu eu é rígido, fechado e inflexível. Elas têm grande potencial criativo, mas são seus próprios punidores. Não sonham, não se inspiram, têm pavor de ser abertas e pensam em outras possibilidades. Vivem entediadas e entediando seus íntimos. Um eu engessado é mentalmente robotizado. Levanta sempre do mesmo modo, faz as mesmas reclamações, dá as mesmas respostas, tem as mesmas atitudes diante dos mesmos problemas.
É uma pessoa encarcerada pela rotina. Tem às vezes motivos de sobra para agradecer a vida, o trabalho, os filhos, mas chafurda na lama da reclamação. Tais pessoas podem até ter sucesso por fora, mas são miseráveis por dentro. Treinar a capacidade de mudança quando necessário, pensar em outras possibilidades, autocrítica e reconhecimento de nossa rigidez são atitudes inteligentíssimas para retirar nosso engessamento mental. O eu autossabotador. O eu autossabotador não gera o processo de construção de pensamento para promover estabilidade e profundidade emocional. Por incrível que pareça, esse tipo de eu vai contra a liberdade, conspira contra seu prazer de viver, sua tranquilidade e seu êxito profissional e social. Pessoas com eu autossabotador são carrascos de si mesmas. Um eu com essas características precisa desesperadamente aprender a ter um caso de amor com suas qualidades. Milhares de mulheres com sobrepeso têm um eu autossabotador. Elas fazem regime, lutam para emagrecer e, depois de muito esforço, obtêm êxito. Entretanto, não mantêm o peso nem se jubilam com sua vitória, pois o fenômeno do autofluxo se ancora em janelas killer, o que produz autopunição. E o eu frágil submete-se a essas zonas traumáticas e, consequentemente, não admite se sentir bem, feliz e ser elogiado. O êxito as deixa tensas. Elas começam a sabotar seu regime, passam a comer compulsivamente. Parece que só sentem vivas se estão se punindo. Frequentemente desistem dos seus sonhos no meio do caminho. O eu autossabotador não sabe dar um choque de gestão no autofluxo que, além da autopunição, carrega fobias, obsessão, dependência, ciúme, inveja, raiva e autoflagelo. Um dos mais graves defeitos da personalidade de um eu autossabotador é a autocobrança. Como, infelizmente, grande parte das pessoas tem essa característica doentia. Vou reiterar o que já disse. Quem cobra demais de si retira o oxigênio da própria liberdade, asfixia a sua criatividade e, o que é pior, estimula o registro automático da memória a produzir janelas killer. Toda vez que falha, tropeça, claudica ou não corresponde às suas altíssimas expectativas. Um importante alerta: uma das mais graves consequências de quem cobra excessivamente de si mesmo é aumentar os níveis de exigência, o que impede de relaxar, sentir-se realizado, satisfeito e feliz. O eu autossabotador faz que muitos profissionais de sucesso tenham grave insucesso emocional. Eles sabotam suas férias, seus finais de semana, seus feriados, seu sono, seus sonhos. O eu acelerado. Ao eu acelerado, pertence um imenso grupo de pessoas em todo o mundo, em todas as sociedades modernas, de crianças a idosos, que se entulham de informações, atividades e preocupações. Consequentemente, excitam o fenômeno do autofluxo a produzir pensamentos numa velocidade nunca vista, gerando, portanto, a síndrome do pensamento acelerado, a SPA. Tornou-se o mal do século, gerando péssima qualidade de vida, insatisfação crônica, retração da criatividade, doenças psicossomáticas, transtorno nas relações interpessoais e, em destaque, transtorno na relação do eu consigo mesmo. O eu pode ter várias posturas doentias. Todavia, jamais podemos nos esquecer de que em psiquiatria, psicologia, sociologia e ciências da educação não existem soluções mágicas. É necessária uma nova agenda para formar núcleos de habitação do eu. São necessários exercícios educacionais diários. Devemos nos lembrar sempre desta tese. Se a sociedade nos abandona, a solidão é tratável. Mas se nós mesmos nos abandonamos, ela é quase incurável. 10. A síndrome do pensamento acelerado. Comentei nos capítulos anteriores alguns mecanismos do processo de construção de pensamentos. Desse modo, um terreno foi preparado para falar mais especificamente sobre o grande mal do século, a síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom. Pensar com consciência crítica é melhor ainda. Mas pensar excessivamente é uma bomba contra a qualidade de vida, uma emoção equilibrada, um intelecto criativo e produtivo. O pensamento acelerado.
Não apenas o conteúdo pessimista dos pensamentos é um problema que afeta a qualidade de vida, mas o que não se sabia, também a velocidade exagerada desses pensamentos depõe contra ela. Editar ou acelerar sem controle o pensamento é o sinal mais evidente da falha do eu como gestor psíquico. Ninguém suportaria por muito tempo ver um filme cujas cenas rondassem rapidamente, mas suportamos por anos nosso pensamento rodar no seu filme. O custo físico e psíquico disso é altíssimo. Estudar a síndrome do pensamento acelerado, bem como causas, sintomas, consequências e mecanismos de superação, deveria fazer parte do currículo de todas as escolas, da pré-escola à pós-graduação. Mas não temos tempo para explorar o mundo que nos tece como seres pensantes. A educação conteudista estressa os nobilíssimos professores e seus alunos. E, para piorar, compromete a criatividade e a saúde emocional. Crianças e adolescentes estão esgotados mentalmente. Pais e professores estão fadigados sem saber a causa. A humanidade tomou o caminho errado. Estamos nos estressando rápida, intensa e globalmente na era dos computadores e da internet. Estamos levando a psique num estado de falência coletiva e não percebemos o mal do século. Mesmo se o conteúdo for positivo, culto e interessante, o aceleramento do pensamento por si só gera um desgaste cerebral intenso, produzindo a mais importante ansiedade dos tempos modernos, com a mais rica sistematologia. Não precisamos ter tido uma infância doente para sermos adultos ansiosos. Basta termos uma mente hiperacelerada que adoeceremos. Há muitos tipos de ansiedade, como o pós-traumática, o transtorno obsessivo-compulsivo, a síndrome de Burnout, o transtorno do pânico. Porém, a ansiedade produzida pela SPA é mais abrangente, contínua e contagiante. Uma das características mais marcantes da síndrome do pensamento acelerado é o sofrimento por antecipação. Ficamos angustiados por fatos e circunstâncias que ainda não aconteceram, mas que já estão desenhados em nossa mente. Mesmo quem detesta filme de terror cria, com frequência, um filme fantasmagórico em sua mente. Seu eu sabota sua tranquilidade. Quando o cérebro está desgastado, estressado e sem reposição de energia, procura órgãos de choque para nos alertar. Nesse momento, aparece uma série de sintomas psicossomáticos, como dores de cabeça e muscular, que representam o grito de alerta de bilhões de células suplicando para que mudemos nosso estilo de vida. De que adianta ser uma máquina de trabalhar se perdemos as pessoas que mais amamos? Se não temos uma existência tranquila, encantadora, motivadora? As pessoas que têm um trabalho intelectual excessivo, como juízes, promotores, advogados, executivos, médicos, psicólogos, professores, desenvolvem a síndrome do pensamento acelerado mais intensamente. As pessoas mais dedicadas e eficientes estão, com frequência, mais fortemente estressadas. O excesso de informação é a principal causa da síndrome do pensamento acelerado. No passado, o número de informações dobrava-se a cada 2 ou 3 séculos. Hoje, dobra-se a cada ano. Achávamos que essa avalanche de informações que advém da TV, escola, videogames, smartphones, jornais e empresas não era um problema tão significativo. Mas hoje, sabemos que o fenômeno RAM arquiva tudo no córtex cerebral e sem autorização do eu, saturando a memória de uso contínuo. Vamos falar agora sobre os filhos da humanidade. Nós, adultos, bem ou mal, ainda suportamos os sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Mas e as crianças? 11. O assassinato da infância. O sistema social cometeu um dos mais dramáticos assassinatos coletivos, o assassinato da infância. O mundo fica estarrecido com o uso de armas de destruição em massa, mas silencia diante das armas do sistema social que provoca a destruição em massa da infância de nossas crianças. O excesso de estímulos, atividades, brinquedos, propagandas, uso de smartphones, videogames, TV e informações escolares satura a MOOC dos filhos da humanidade. Gera um trabalho intelectual escravo, editando seus pensamentos em níveis jamais vistos. Uma criança de 7 anos, na atualidade,
provavelmente tem mais informações do que tinha o imperador no auge da Roma Antiga e do que tinham Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, os grandes pensadores da Grécia Antiga. Diante disso, como evitar que as crianças estejam mentalmente agitadas, desconcentradas, impulsivas, irritadiças, com dificuldade de elaborar suas experiências? Impossível. Nós adultos cometemos um crime ao superestimular o processo de construção de pensamento. Não percebemos que as crianças precisam aprender a proteger a emoção, filtrar estímulos estressantes, desenvolver o prazer por meio de atividades lúdicas, participar de processos criativos que envolvam melhor elaboração, como esporte, música, pintura e o relacionamento com a natureza. Alguns, ao verem as crianças e adolescentes agitados e rebeldes às convenções, logo colocam a culpa nos pais, dizendo que são relapsos, que não colocam limites, que não transmitem valores. Sim, há pais que, como educadores, apresentam tais comportamentos doentios, mas a maioria está completamente perdida. Eles agem, mas suas palavras não têm impacto. Impõem limites, mas seus filhos repetem os mesmos erros continuamente. A causa é evidente. Devido à síndrome do pensamento acelerado, os jovens não elaboram suas experiências que envolvem perdas e frustrações. E, portanto, o fenômeno RAM não as restringe. Não forma núcleos saudáveis de habitação do eu capazes de enriquecer as características da personalidade. O seu eu se torna engessado, desconectado, flutuante e quase sempre autossabotador. Nunca foi tão difícil educar. Por meio dos meus livros, tenho gritado em muitos países que estamos violando a caixa preta da construção de pensamento dos nossos filhos, o que é gravíssimo. Estamos dormindo e, ao mesmo tempo, sonhando deslumbrados com o mundo digital que criamos. Nunca foi tão difícil educar. Por meio dos meus livros, tenho gritado em muitos países que estamos violando a caixa preta da construção de pensamento dos nossos filhos, o que é gravíssimo. Estamos dormindo e, ao mesmo tempo, sonhando deslumbrados com o mundo digital que criamos. Nunca foi tão difícil educar uma geração. Não há um culpado, o sistema é culpado. Todos temos nossa responsabilidade no assassinato da infância. O que me dói na alma é saber que esses jovens serão adultos num ambiente de aquecimento global, insegurança alimentar e competição predatória, e precisarão de notável capacidade de liderança e criatividade para dar respostas inteligentes a essas questões. Entretanto, infelizmente, estamos despreparando-os para esse mundo tumultuado que nós mesmos criamos. Quando as crianças são atingidas pela síndrome do pensamento acelerado na primeira infância, até os 5 anos, os pais ficam extasiados, acham que os filhos são gênios, não percebem os sintomas, têm orgulho de contar a todos a esperteza dos filhos, que assimila as informações rapidamente e tem respostas para tudo. Para piorar o quadro dos gênios, colocam-nos no mar de atividade, escola, aprendizado de línguas, música e esporte. E, além disso, permitem que acesse as redes sociais indiscriminadamente. Esse processo agita mais a mente deles. Não sabe que as crianças têm de ter infância, criar, elaborar, estabilizar sua emoção, dar profundidade aos seus sentimentos, colocar-se no lugar do outro, pensar antes de reagir, aquietar a mente. Caso contrário, terão uma emoção instável, insatisfeita, irritadiça, intolerante a contrariedades e, claro, hiperpensante. Os anos passam e, na segunda infância, pré-adolescência e adolescência, os pais começam a perceber que algo está errado. O gênio desapareceu. Seus filhos querem cada vez mais para sentir cada vez menos. São insatisfeitos, indisciplinados, têm dificuldade de expressar gratidão, sua autoestima, maneira como se sentem, está combalida. Sua autoimagem, maneira como se veem, está fragilizada. Não aceitam não, são impacientes, querem tudo na hora. É fundamental que os pais não deem presentes e roupas em excesso aos filhos, nem os coloquem em múltiplas atividades. É igualmente fundamental que conquistem o território da emoção deles e saibam transferir o capital das suas experiências, ou seja, que lhes deem o que o dinheiro não pode comprar.
Não deve deixá-los o dia inteiro conectados em redes sociais e usando smartphones. A utilização ansiosa desses aparelhos pode causar dependência psicológica, como algumas drogas. Tire o celular deles por um dia e veja como reagem. Além disso, os filhos, bem como os próprios pais, jamais deveriam usá-los em excesso à noite ou dormir ao lado desses aparelhos, pois sua tela libera um comprimento de onda azul que dificulta a liberação no metabolismo cerebral de substâncias que induzem o sono. Muitos pais perdem seus filhos porque não conseguem fazer da relação uma grande aventura. 12. Os níveis da síndrome do pensamento acelerado. Desarme-a. Neste mundo competitivo e consumista, ou aprendemos a ser seres humanos ou seremos máquinas de trabalhar. Muitos não sabem o que é um simples humano que anda no traçado do tempo em busca de si mesmo. Moram em belos endereços, mas nunca encontram um endereço dentro de si. Você tem a bomba da síndrome do pensamento acelerado em sua mente? Se tem, é preciso desarmá-la. Quem pensa excessivamente, sem nenhum gerenciamento por parte do eu, reitero, sofre um desgaste cerebral altíssimo, com graves consequências para seu futuro profissional, emocional e social. Níveis de gravidade da síndrome do pensamento acelerado. Primeiro nível da SPA, viver distraído. Trata-se daquela pessoa que senta na nossa frente e parece que está nos ouvindo, mas de repente começa a mover repetidamente os dedos ou bater as mãos sobre as pernas. Tenho certeza que tal pessoa viajou, não ouviu quase nada do que falamos. Os distraídos fazem parte de um grande grupo. Olham para uma direção, porém estão desligados. Leem um texto, mas não guardam nada. Como vimos, eles têm um eu desconectado, desconcentrado. Segundo nível da SPA, não desfrutar a trajetória. Trata-se daquela pessoa que senta para ler um jornal, revista ou livro e sempre começa a lê-los de trás para frente. É tão mentalmente agitada que não tem paciência de seguir a trajetória normal. Tal pessoa, em seus projetos, não desfruta do percurso. Não vê a hora de chegar ao ponto final. Pessoa com esse nível de SPA, mesmo que lutem pelo sucesso, quando o alcançam, não celebram o pódio. Partem para uma nova jornada. São algozes de si mesmos. Não se dão o direito da trégua. Só sabem guerrear. Não sabem viver em tempos de paz. Ao mesmo tempo que são inteligentes, são incoerentes consigo mesmos. Não desfrutam do próprio sucesso. Terceiro nível da SPA. Cultivar o tédio. Trata-se daquela pessoa que está tão estressada que quando alguém a convida para ir a uma festa, se enche de júbilo. Não vê a hora de sair do trabalho e se arrumar. Todavia, quando chega a festa, os problemas não tardam a aparecer. A velocidade de seus pensamentos é maior do que os movimentos da festa. Ela começa a estalar os dedos, olhar para os lados e se inquietar. 5 minutos depois, está tão entediada e estressada que dá um grito. Vamos embora! Esse nível de SPA, a pessoa está sempre procurando algo que não existe fora dela, somente dentro. Tais indivíduos têm horror à rotina. Tudo os cansa logo. Dificilmente relaxam e curtem o ambiente. Geralmente acham que os outros superficiais com uma conversa maçante. Quando estão em casa, pegam o controle da TV e deixam todo mundo maluco. Mudam de filme e programa a cada minuto. A sua mente é tão rápida que detesta comerciais. Quarto nível da SPA. Não suportar os lentos. Esse grupo é representado por aquelas pessoas que ficam tensas e irritadas ao conviver com pessoas vagarosas. São impacientes com quem não pega rápido as coisas, com quem não tem atitude, com quem demora para enxergar os problemas e trazer soluções. Pessoas com esse nível de SPA não conseguem ensinar 2 ou 3 vezes, já que perdem a paciência. Acham que seus colegas de trabalho têm algum problema mental, QI baixo ou são relapsos. Essas pessoas não entendem que normalmente não são os outros que rodeiam que são lentos. Eles que são rápidos demais. Eles é que são eficientes, proativos, determinadas, empreendedoras em demasia. E acompanhá-los é uma tarefa dantesca. Os profissionais com esse nível de SPA querem que todos sejam rápidos e estressados como eles, que todos vivam o mal do século. São ótimos para empresas, mas uma vez mais afirmo, são carrascos de si mesmos. Quinto nível da SPA.
preparar as férias 10 meses antes. Esse nível da SPA representa o grupo de pessoas que estão tão ansiosos com a velocidade alucinada de seus pensamentos que pegam o calendário e começam a planejar as férias 10 meses antes. Isso porque as anteriores não conseguiram levá-los ao descanso. Em alguns casos, deixam-nos mais estressados. Uma pessoa com esse nível de SPA inquieta fica dia a dia, mês a mês e espera ansiosamente as benditas férias. No mês anterior a elas, melhora seu humor. Quando chega o último dia de trabalho, abraça seus colegas de trabalho e diz só para si: fiquem no fogo, seus estressados. Fui. Tudo parece perfeito. Serão as melhores férias da sua vida, até que ela começa a arrumar as malas. Já na preparação, acha que a bagagem está em excesso e estressa filhos e parceiros. No trajeto, já deveria começar a relaxar, mas se enerva com os péssimos motoristas que encontra pelo caminho e impacienta-se no trânsito, acelera, breca, dá arrancadas. Não olha para o horizonte, não contempla a paisagem, quer chegar ao destino, vestir uma roupa leve e colocar um chinelo. Logo estará aliviada. No primeiro dia de férias, esse indivíduo não sabe por quê, mas não relaxou. No segundo dia, está tão irritado que parece um gerente financeiro cobrando tudo de todos. No terceiro dia, seus filhos e parceiro não o estão suportando. No quarto, nem ele se aguenta. No quinto, está tão atacado pela síndrome do pensamento acelerado que quer voltar para o campo de batalha, o trabalho, pois só se sente vivo guerreando. Sexto nível da SPA: fazer da aposentadoria um deserto. O sexto nível da SPA representa a pessoa que fica pensando ansiosamente na aposentadoria. Ela conta mês após mês, ano após ano, o tempo que falta para sair do caldeirão de estresse do seu trabalho. Gosta dos colegas, mas não suporta mais olhar para a cara deles. Quando seu chefe se aproxima, tem calafrios. E se for ela mesma o chefe, quando pensa em cobrar a meta dos seus colaboradores, tem insônia. Qualquer coisa irrita. Não curte sua empresa. Não mais ama desafios. Se for um professor, o barulho da sala de aula lhe parece uma câmara de tortura. Sonha com as férias, como um ofegante sonha com oxigênio. Pensa em pescar, passear, sentar na varanda de casa, ler livros. Depois da travessia do deserto, a vida será um oásis, imagina. Após uma espera prolongada, chega finalmente o grande momento, a merecida aposentadoria. Os amigos fazem festa. Ela está com o humor nas alturas. A primeira semana é maravilhosa, visita amigos, cuida das plantas, lê alguns textos. Mas as semanas se passam, os meses correm e a SPA a pega na contramão. O cachorro começa a irritá-la, os vizinhos tornam-se sisudo. Ela não conquista novos amigos, começa a se sentir inútil, não sabe conversar sobre o trivial, só sabe falar de trabalho e viver sob pressão e cobranças. Não se preparou para curtir a vida, descansar, contemplar o belo. O resultado de mais de 3 décadas de trabalho são a depressão e as doenças psicossomáticas. O oásis da aposentadoria aumentou a temperatura da sua ansiedade. Claro, há exceções. Nem todos estão nesses níveis da SPA. Porém, estou dizendo uma verdade que atinge, em menor ou maior grau, milhões de pessoas. Nunca se esqueça de que o corpo se aposenta, mas a mente jamais o faz. 13. Graves consequências da síndrome do pensamento acelerado. As consequências emocionais, intelectuais, sociais e físicas da SPA são enormes. Algumas provavelmente nos deixarão atônitos. Elas nem sempre se manifestam no presente, mas com certeza aparecerão no futuro. Envelhecimento precoce da emoção. Insatisfação crônica. Retardamento da maturidade da emoção. Morte precoce do tempo emocional. Desproteção emocional e desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Além de todas as consequências emocionais que a síndrome do pensamento acelerado pode causar, há outras igualmente importantes, que comento brevemente. Doenças psicossomáticas, comprometimento da criatividade, comprometimento do desempenho intelectual global, deterioração das relações sociais, dificuldade de trabalhar em equipe e cooperar socialmente.
A síndrome do pensamento acelerado compromete a saúde psíquica do ser humano, o futuro de uma empresa, o PIB, Produto Interno Bruto de um país, e a sustentabilidade do meio ambiente e da espécie humana. 14. Como gerenciar a síndrome do pensamento acelerado, parte 1. Vou abordar 8 importantíssimas técnicas para combater o mal do século. A ansiedade decorrente da síndrome do pensamento acelerado. Não é fácil resolvê-la completamente nessa sociedade tão estressante, rápida, agitada. Mas se não for possível eliminá-la, precisamos e devemos pelo menos gerenciá-la. Nosso futuro emocional, social e profissional pode estar intimamente ligado ao nosso êxito nessa empreitada. Vou dividir essas técnicas em 2 partes. 1. Capacitar o eu para ser autor da própria história. 2. Ser livre para pensar, mas não escravo dos pensamentos. 3. Gerenciar o sofrimento antecipatório. 4. Fazer a higiene mental através da técnica do DCD, duvidar, criticar e decidir. 15. Como gerenciar a síndrome do pensamento acelerado, parte 2. 5. Reciclar as falsas crenças. 6. Não ser uma máquina de trabalhar, o mais eficiente no leito de um hospital. 7. Não ser uma máquina de informações. 8. Não ser um traidor da qualidade de vida. Infelizmente, como disse, nós estamos morrendo mais cedo emocionalmente. Embora vivamos mais tempo biologicamente, não sabemos ser gestores de nossa emoção, dilatar o tempo, dialogar, falar de nós mesmos, gastar tempo com aquilo que o dinheiro não pode comprar. Espero que você tenha sucesso nessa fascinante jornada. Saldar nossas dívidas e corrigir rotas. Devemos nos lembrar de que uma das mais graves consequências da síndrome do pensamento acelerado é a morte precoce do tempo emocional. Vivemos tão agitados e atarefados ao longo da jornada existencial que, quando paramos para pensar sobre a vida, levamos um susto. Parece, como afirmei, dormimos e não vimos o tempo passar. Perdemos o melhor de nós, de nossos filhos, amigos, cônjuge, charfudando na lama das preocupações, entrincheirados em nossas batalhas mentais. A consequência é que não poucos seres humanos notáveis estão à beira da falência física e emocional. Quem não é fiel à sua qualidade de vida tem uma dívida impagável consigo mesmo. Qual é o tamanho da sua dívida com a sua qualidade de vida? Só ao mapear sua mente de maneira transparente e honesta você saberá. Para gerenciar a ansiedade produzida pelo mal do século, a síndrome do pensamento acelerado e saldar nossas dívidas, devemos usar essas técnicas diariamente. Ter coragem para velejar para dentro de nós mesmos, reconhecer nossas fragilidades, admitir nossas loucuras, corrigir rotas e nos educar para sermos autores da nossa própria história é, acima de tudo, ter um caso de amor com a vida. E ninguém pode fazer essa tarefa por você. Nem filhos, nem parceiros, amigos, neurologista, psiquiatra, psicólogo ou livros. Só você mesmo. Não traia o que você tem de melhor. Fim. Ou começo. Se você gostou desse audiobook, te convido a dar o seu like e curtir nosso canal.